E nesse vídeo nós iremos falar sobre a incompatibilidade do sistema RH e a eritroblastose fetal. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí pessoal, beleza? Apesar de nós estarmos falando aqui sobre tipagem sanguínea, essa imagem que vocês estão vendo aí representa muito do que nós vamos ver nessa aula de hoje. Tá? Quando se trata de gravidez, entre os vários exames realizados durante o pré-natal, um deles inclui justamente a tipagem sanguínea da mãe. Tá? Embora a gente saiba que o sangue materno não entra em contato direto com o sangue fetal, algumas substâncias que circulam lá pelo sangue da mãe, pelo organismo da mãe, na verdade, passam através da placenta para o bebê durante essa gestação. E é justamente isso daí que pode ocasionar alguns problemas. E esses problemas nós iremos ver a partir de agora. Bom, então como nós vimos lá no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card para vocês, o sistema ABO ou o sistema AB0, ele possui um conjunto de antígenos com seus respectivos anticorpos. Aqui, a aula que nós iremos falar hoje é justamente sobre o sistema RH, que também possui seus aglutinogênios, ou seja, seus antígenos, e também seus anticorpos. Tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas da onde vem essa sigla RH? Da onde apareceram essas letras aí, RH? Bom, essas letras RH, elas vêm lá do gênero de um grupo de macacos chamado Rhesus. Tá? Esse grupo de macacos aí foi justamente o grupo estudado por cientistas lá na época que eles descobriram esse sistema RH para nós seres humanos aqui. Tá? Então, aí na ilustração mostra mais ou menos o que eles fizeram para descobrir esse fator RH. Então, eles coletavam sangue lá do macaco Rhesus e aplicavam no coelho. Esse coelho começava a produzir anticorpos anti-RH. Logo, depois que eles produziam, a partir de um certo tempo, os cientistas iam lá e colhiam de novo a amostra desse sangue desse coelho. E percebiam que nesse soro continha anticorpos anti-RH. Então, o que eles fizeram? Resolveram misturar esse soro com algumas amostras de sangue humano, diferentes, é claro. Então, eles perceberam que algumas amostras aglutinavam e outras não aglutinavam. Ou seja, qual foi a conclusão? Que sempre que havia aglutinação das hemácias, o sangue era RH positivo. E se não houvesse aglutinação das hemácias, o sangue seria RH negativo. Quando nós tratamos lá do sistema AB0 ou sistema ABO, nós vimos que lá tinham tinham 3 alelos para representar uma única característica. Nesse caso aqui já vai ser diferente. Como o sistema RH é totalmente diferente do sistema AB0, eles vão ter genótipos distintos, tá, galera? Então, bota isso na cabeça de vocês. Aqui, por exemplo, os alelos serão somente 2. Ou você vai ter um dominante, ou vai ser um recessivo. Ou seja, aqui a gente vai ter um caso de dominância completa. Tá? Nesse caso, nós representamos aqui o alelo pela letra R. Bom, mas pode ser representado por qualquer outra, tá? Nesse caso aqui, dessa dominância completa, nós vamos ter que, se uma pessoa for portadora de pelo menos um alelo dominante, automaticamente ele já se torna RH positivo. Tá? Como assim? Vamos ver aqui, ó. Se a pessoa tiver, se ela for, na verdade, genótipo homozigoto dominante, automaticamente ela já é RH positivo. Se ela for heterozigota, ela também será RH positivo. Mas se no caso ela for homozigota recessivo, nesse caso ela não contém nenhum aglutinogênio. Por isso ela é RH negativo. Tá? Então guardem essa proporção aí, tá? Você tem 2 positivos para 1 negativo. Isso vai ser importante para você entender um quadro que eu vou mostrar lá na frente. Então, como eu acabei de comentar com vocês, o sistema AB0 e RH, eles são completamente independentes, são distintos um do outro, tá? Mas eles sempre costumam ser considerados juntos. É por isso que quando a gente vai ver a nossa tipagem sanguínea, a gente sempre considera ali uma letra e um sinal, né? Então você diz aí, meu sangue é AB positivo, AB negativo, é A positivo e assim sucessivamente. Porque eles costumam ser considerados sempre juntos. Então aqui a gente tem um quadro mostrando os grupos sanguíneos na proporção aqui do Brasil.
Tá? Então a gente tem aqui do lado esquerdo, você tem os grupos sanguíneos, A, B, o O, o 0 e o AB. Então você tá observando que os grupos são geralmente os positivos têm uma quantidade maior do que os negativos, né? Como eu acabei de mostrar para vocês ali atrás. Você viu que pelo fato de ser uma dominância completa, então existe uma possibilidade muito maior da pessoa ser positiva em relação ao negativo. Isso aqui eu estou mostrando um quadro relativo à população brasileira, mas na população mundial é basicamente semelhante, tá? Então 80% da população mundial tem sangue RH positivo, somente os outros 20% ali vão ter aquele RH negativo. Aqui a gente vai falar justamente sobre a eritoblastose fetal. E o que é essa eritoblastose fetal? Essa é uma doença também conhecida como uma doença hemolítica do recém-nascido. Tá? O que acontece nessa doença? É justamente a hemólise das hemácias, ou seja, há uma destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. Tá? Então, se essa criança não morrer durante a gestação, ela não vai passar muito tempo. Se ela sobreviver e nascer, chegar a nascer, ela não vai passar muito tempo viva. Tá? Isso porque ela vai ser acometida por uma forte anemia causada pelas suas hemácias que são muito jovens, que são chamadas ainda de eritoblastos. Essas hemácias elas não chegam nem a amadurecer. Por isso que o recém-nascido sofre com essa anemia, que justamente esse nome aí, dos eritoblastos, é que dá o nome da doença, né? Da eritoblastose fetal. Mas em que condições são necessárias para acontecer a eritoblastose fetal? A gente vai ver algumas condições aqui, eu vou mostrar alguns casos para vocês, inclusive lá no final do vídeo vou mostrar algumas coisas para vocês, umas situações em que pode acontecer e aqui não pode acontecer de jeito nenhum a eritoblastose fetal. O que você tem que entender é justamente o que está marcado aqui, ó. Para acontecer a eritoblastose fetal, obrigatoriamente a mãe tem que ser RH negativo e o filho RH positivo, tá? Independente do outro tipo sanguíneo. O que você tem que entender é o fator RH aqui. Então, se for mãe negativa e filho positivo, a probabilidade de o filho ter eritoblastose fetal é grande, mas dependendo de algumas situações, que a gente vai já chegar lá. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês uma situação em que o filho pode nascer positivo sendo a mãe negativa. Tá? E nesse caso aqui, se acontecer essa situação da mãe ser negativa e o filho positivo, é claro que as hemácias da criança serão destruídas pelos anticorpos anti-RH da mãe. Tá? Então olha aqui, ó, eu coloquei aqui uma simulação. Imagina aí a mãe sendo, para ela ser RH negativa, obrigatoriamente ela tem que ser homozigota, né? Como a gente viu lá no começo. E o pai, ele tem que ser positivo. Só que para ser positivo, ele pode ser tanto homozigoto dominante como heterozigoto. Nesse caso, quando junta esse pai com essa mãe, o filho vai ser RH positivo. Então, nesse caso, mãe negativa com esse filho positivo, existe uma probabilidade de o filho nascer com eritoblastose fetal. Ou nem chegar a nascer, na verdade, né? Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês algumas situações em que pode acontecer a eritoblastose fetal. Então, volta aqui para mim. Existe uma possibilidade do segundo filho nascer com eritoblastose fetal. Mas por que o segundo filho? Quando é que pode acontecer essa eritoblastose fetal? Então eu coloquei aqui para vocês, na segunda gravidez. Porque o RH negativo não possui aglutinina anti-RH. O que isso significa? Volta aqui para mim. Bom, como eu disse para vocês, para acontecer a eritoblastose fetal, a mãe precisa ser negativa e o filho precisa ser positivo, independente do outro tipo de sangue. Depois a gente vê isso. Primeiro vamos ver o fator RH. A mãe sendo negativa, ela não vai produzir aglutinina anti-RH. É como se ela não soubesse se defender de nada, entendeu? Ela está ali neutra. O filho sendo positivo, ele vai acabar sensibilizando essa mãe. Ele vai acabar ensinando, vamos dizer assim, né? Ensinando essa mãe a produzir esses anticorpos. Então, vamos supor que essa mãe nunca teve um filho. O primeiro filho dela, se nascer positivo, não vai acontecer nada com ele. Mas por que não vai acontecer nada? Porque esse filho, a gente sabe que o sangue do filho não passa direto para a mãe. Entrar em contato direto com a mãe lá no momento do parto. Né? Então, quando a placenta se rompe, aquele processo todo. Então, a partir daquele momento, o filho já nasceu. Então, se ele já nasceu, a mãe não tem mais como atacar esse filho, entendeu?
Mas, por outro lado, essas hemácias do filho que ficaram ali na mãe vão acabar sensibilizando essa mãe. Então ela vai começar a aprender a produzir anticorpos contra esse RH positivo. Então o que vai acontecer? Se ela vier ter um segundo filho RH positivo novamente, esse segundo filho ele não vai ter eritoblastose fetal porque a mãe já sabe se defender, porque ela aprendeu lá com o primeiro filho. Entendeu? Então essa é a primeira situação. Na segunda situação, existe uma outra condição. A mãe já sensibilizada, onde o primeiro filho já pode apresentar eritoblastose fetal. Mas como assim, professor? Então volta aqui de novo para mim. Então imagina outra situação. Essa mulher também nunca teve nenhum filho, ela é RH negativo, mas ela sofreu uma transfusão sanguínea RH positivo. Né? Vamos supor que ela é sangue A negativo. Aí ela recebeu sangue A positivo. Tá? Para ela não vai acontecer, não vai ter muito problema ali. O único problema é que ela vai se sensibilizar a partir de agora. O sangue que ela recebeu da transfusão já vai ter sumido ali, ela já vai começar a ter produzido o sangue próprio dela, por isso que não vai acontecer nada. Só que ela fica com uma memória imunológica para isso, entendeu? Uma memória que ela vai conseguir agora se defender contra qualquer RH positivo. Então, nesse caso, ela já está sensibilizada. Se ela tem o primeiro filho RH positivo, então esse filho já pode ser atacado pelas hemácias dessa mãe. Entendeu? Então, nessas duas situações, ou o primeiro filho sensibiliza a mãe e o segundo pode ter eritoblastose, ou então essa mãe sofreu uma transfusão de um RH diferente, do RH positivo, e ela se sensibilizou. Aí no primeiro filho ele pode apresentar essa eritoblastose fetal. Então como é que se previne ou como é que se trata essa eritoblastose? Bom, hoje em dia existe um método bem eficaz, né, que é você injetar um soro anti-RH, conhecido também como soro anti-D, na mãe, ali pouco tempo antes do parto. Né? E o que esse soro vai fazer? O que esse soro contém? Esse soro ele já tem os anticorpos que a mãe iria produzir se ela entrasse em contato com esse feto, com o sangue desse filho. Entendeu? Então, como esse soro já vem pronto, assim que ele é aplicado na mãe, eles já vão destruir as hemácias que passarem para a mãe, automaticamente. Então, ali no parto, na hora que essas hemácias do filho forem passar para a mãe, esse soro já faz essa destruição sem que a mãe tenha que se sensibilizar. É como se a mãe não soubesse o que está acontecendo ali, entendeu? E isso também dura pouco tempo, tá? Não vai ficar no sangue da mãe durante muito tempo esse soro. E, inclusive, ele não traz risco nenhum, nem para a mãe, muito menos para o bebê, tá? Uma outra situação de tratamento para essa eritoblastose é um fato de que a mãe, vamos supor que a mãe nunca tenha feito pré-natal, nunca tenha acompanhado essa gravidez dela. Então o que acontece? A partir do momento que esse filho nascer, o que vai ser feito ali? É feito imediatamente a substituição do sangue do filho por um outro. Então vai ser trocado o sangue dele RH positivo por um negativo. Né? Então suponha que o filho é A positivo. Então eles vão trocar o sangue dele por um A negativo. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas e aí? O menino vai trocar de sangue assim do nada? Não, na verdade você só está mudando o fenótipo dele. Né? Como se você estivesse pintando o cabelo. Quando você pinta o seu cabelo, se você passar não retocar essa pintura, ele volta à cor original. Né? Então o seu genótipo está dizendo que você produz o cabelo dessa cor. A mesma coisa acontece lá no sangue. Né? Então, como você está substituindo esse sangue positivo, os anticorpos anti-RH da mãe vão acabar perdendo efeito, porque ele não tem quem atacar, já que o sangue agora é negativo. Entendeu? Então eles vão perder o efeito e vão desaparecer. E depois de mais ou menos 120 dias, o filho começa a produzir o sangue dele novamente. Então esse outro sangue aí começa a ser substituído, por isso que não tem problema nenhum. Outra pergunta que você pode estar fazendo é, beleza, professor, existe a incompatibilidade, já entendi que a eritoblastose acontece se a mãe for negativa e o filho for positivo, somente nessa condição. Tá? Se a mãe for negativa e o filho for negativo, não acontece nada. Se a mãe for positiva e o filho negativo, também não acontece nada. Só vai acontecer se a mãe for negativa e o filho for positivo, tá certo, galera?
Uma outra coisa que pode estar aí na cabeça de vocês é a incompatibilidade também com o sistema B0. Né? Então, se a mãe for B negativa e o filho for A positivo, também pode acontecer uma incompatibilidade aí, né? Pode, só que nesse caso não vai haver a eritoblastose fetal, mesmo o filho sendo positivo e a mãe negativa. Isso porque os anticorpos da mãe lá, né, vamos supor, a mãe é A e o filho é B. Os anticorpos A da mãe vão reagir contra o sangue B do filho, o anti-B do filho. Ele já vai destruir logo essas hemácias logo de cara, antes que a mãe se sensibilize. Tá? Então não vai dar nem tempo dela se sensibilizar. O próprio sistema, o próprio anti-B dela, já vai fazer essa destruição automática das células. Então é isso. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.